Oi gente, tudo bem? É a Kátia Moraes, consteladora, e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a dinâmica conhecida como amor interrompido. Essa dinâmica do amor interrompido acontece geralmente na infância, quando uma criança com menos de 3 anos passa por algum evento onde a mãe, principalmente acontece mais com a mãe, mas pode ser com o pai também, precisa se afastar dessa criança, por qualquer motivo que seja. Toda criança de menos de 3 anos, um afastamento, principalmente da mãe, por mais de 3 dias, ela não consegue assimilar bem isso. E ela guarda aquilo como uma mensagem de abandono. E isso acontece em várias situações. Às vezes uma mãe ou um pai morre, precisa viajar. E acontece também naquelas situações assim, de que o neném nasce e precisa ir para uma incubadora. Às vezes a mãe fica no hospital. E também naquelas situações que, por exemplo, a mãe, logo ali na gravidez, logo que o neném nasce, está envolvida num problema muito grande dentro da família. Uma morte de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou mesmo do marido, ou mesmo o pai também se afasta muito. Então a criança sente aquilo como um abandono e ela fica insegura. E muitas vezes a criança fica com raiva daquela pessoa que lhe faltou ali naquele momento que ela tanto precisava. Então aquela criança fica insegura, ressabiada, muitas vezes se manifesta como uma hiperatividade, uma ansiedade muito grande. E na infância, se foi um afastamento que é possível ser revertido, né? Se é uma viagem, se é uma doença, uma coisa que volta, é possível reverter essa ansiedade da criança. Às vezes essa criança fica um pouco agressiva, com o acolhimento, abraços apertados, amorosidade. E muitas vezes essa criança nega isso, ela não quer, porque ela está com raiva. E você tem que buscar essa criança e tentar acolher até que ela aceite. Mas na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso nessa fase e a pessoa cresce, se torna um adulto inseguro. Nada que ele quer fazer vai para frente, não confia em ninguém, anda em círculos. É aquela pessoa que tudo que começa para e que tem uma insegurança muito grande. Às vezes as pessoas que estão fora nem percebem muito, mas a pessoa sofre muito, porque ela sente lá dentro dela aquela sensação de abandono profundo, e muitas vezes ela não sabe lidar com isso, fica difícil aceitar aquele pai ou aquela mãe que faltou naquele momento da infância, e isso pode ser constelado. Na idade adulta, a melhor forma de resolver um movimento interrompido é a constelação. Então é importante você se avaliar. Presta atenção se você de repente está andando em círculos, está inseguro, não confia nas pessoas, a sua vida não anda, as coisas não vão para frente, seja no lado profissional, seja no lado amoroso. E se você volta um pouco na sua história e percebe que lá na minha infância, a minha mãe viveu o luto da mãe dela logo que eu nasci. Ou lá na minha infância, a minha mãe sofreu um aborto quando eu tinha 1 ano. Perdeu um neném. Meu pai ficou doente e tomou todo o tempo da minha mãe. Meu irmão ficou doente. O meu irmão sempre foi doente e a família girava em torno dele. Então não tinha olhos para mim. Para mim vinha o que sobrava. Muita gente fala isso, né? Então, se você sente que tem essas histórias e hoje você se sente inseguro, andando em círculos, sem força para a vida, talvez seja o momento de olhar isso. Pode ser um movimento interrompido que você pode trabalhar com uma constelação familiar e tomar de volta esse pai ou essa mãe e sentir de novo essa segurança na vida. Então, gente, fica o convite, analisem as suas histórias, né? Vejam se vocês passam por algo semelhante ou passaram, porque a constelação pode melhorar muito essa dinâmica. Então, e se vocês têm filhos pequenos ainda e percebem que pode ter havido isso com as suas crianças,
Tentem acolher, abraçar, amar muito esse filho. Abraços demorados, mesmo que ele não queira, tente, insista, até que ele aceite, ou ela, né? E você pode estar curando o seu filho de um trauma que seria da vida inteira. Então fica o convite para reflexão. Envie aí para os amigos, às vezes alguém vai se beneficiar muito disso, pode curar uma criança. Esse simples movimento de acolhimento. E se você já é adulto e se identificou, busque um olhar sistêmico para isso, uma constelação familiar, você pode se beneficiar muito. Um beijo para vocês, sigam o canal, compartilhem. Muito obrigada.